O caso do ônibus, que acabou sendo parado a tiros, foi assaltado esse e foi assaltado um outro também. Ocorrência na BR-153, próximo à entrada de Campina da Alegria, quilômetro 34. 2 pessoas feridas, 2 motoristas. A nossa equipe esteve lá. E na reportagem estava o Rodrigo e também o Grilo. Eu quero chamar o Rodrigo aqui para vir junto comigo. Ô, Rodrigo, para você chamar essa reportagem, é contigo aí. Prossegue, por favor. Pois é, Eduardo, esse assalto ocorreu por volta da 1h deste domingo na divisa dos municípios de Campina da Alegria com Irani. Esses 2 ônibus saíram aqui de Chapecó e estavam indo a São Paulo com comerciantes aqui da cidade de Chapecó, Xaxim e Xanxerê, quando foram surpreendidos por esses homens, por esses bandidos. 2 pessoas, como você falou, ficaram feridas, né? Foram atingidos por disparos de arma de fogo, aí, munição de pistola, também munição de fuzil, armamento bastante pesado. E ontem à tarde, eu, junto com o cinegrafista Maurício Salles, estivemos no local. A Polícia Militar, Civil e também a Polícia Rodoviária Federal passaram o dia todo ontem realizando buscas para tentar localizar esses bandidos. A gente vai conferir agora mais detalhes na reportagem. O assalto foi neste trecho, no quilômetro 53 da BR-153, em Campina da Alegria. Os 2 ônibus estavam indo para São Paulo. Durante a viagem, os veículos foram abordados por aproximadamente 5 homens. Eles exigiram o dinheiro dos passageiros. Houve troca de tiros e os motoristas dos 2 ônibus ficaram feridos. Um deles foi baleado no abdômen e o outro foi atingido na perna. E os estilhaços do para-brisa causaram lesões na cabeça e no rosto do homem. Depois que os ônibus foram abordados pelos bandidos, os veículos ficaram escondidos aqui neste beco, que fica às margens da BR-153. Eles ficaram lá no fundo. Os feridos foram atendidos embaixo desta árvore, onde receberam os primeiros socorros. Ainda tem vários materiais curativos aqui no local. O Corpo de Bombeiros e o SAMU socorreram as vítimas, enquanto as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal realizavam buscas pelos criminosos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Terezinha, em Joaçaba, e passam bem. A polícia suspeita que os assaltantes estariam em uma caminhonete preta e um carro Fiat Prata. Cápsulas de balas de fuzil e munição 9mm foram encontradas no local. Ninguém foi preso. Pois é. Essa era a situação no local. Encontrado quando a nossa equipe chegou. Logicamente que o fato aconteceu, o crime aconteceu, até a equipe se preparar, sair de Chapecó, chegar lá, que é longe, né? O que tem? Passou um determinado tempo, os veículos foram recolhidos e a perícia recolheu o que precisava. E algumas pessoas estavam ainda trabalhando da segurança pública. A nossa equipe pediu, tem como filmar. O pessoal disse, olha, já está tudo embalado, está tudo guardado, tudo registrado e lacrado, não tem como mostrar. Né? Então, por isso, ficou prejudicada essa parte, mas a gente entende. Esse serviço é da perícia, onde a partir do momento que recolheu e lacrou, está lacrado, né? Então a gente entende essa parte. Mas eu, como sou xarope, hoje de manhã, peguei Jair Correia, o nosso cinegrafista, e eu fui até a empresa, aqui em Chapecó, aonde está o ônibus. O ônibus que recebeu os tiros, porque o outro seguiu viagem para São Paulo. O outro seguiu viagem. Mas o ônibus que recebeu os tiros, ele está estacionado na empresa. E tive a oportunidade de conversar também com um passageiro, que foi o que conseguiu escapar para o mato, no meio da confusão, e chamar a polícia. Logicamente que na imagem não vai aparecer, porque a gente não vai mostrar o rosto dele, mas eu já digo de antemão que ele está com o olho vertendo sangue no canto do olho, do soco que ele tomou de raspão no rosto na hora da abordagem. Imagens de Jair Correia, vem aqui, eu conto a história no balanço. E esse foi o ônibus abordado pela quadrilha de assaltantes na BR-153, região da Campina da Alegria, na tarde de domingo. Mostrar um pouco como é que está o ônibus, você pode ver que os tiros pegaram principalmente aqui no para-brisa. Segundo o que o proprietário recebeu de informação da polícia, esses disparos foram feitos com um fuzil. Tem um tiro aqui, tem um outro tiro aqui, que acabou acertando o motorista. E o que chama a atenção, gente... O tiro entrou aqui,
um dos disparos, pegou nesse ferro, olha só, pegou no ferro que foi embora. Esse disparo de arma de fogo aqui. Teve um outro tiro também, que acabou pegando nesse outro lado aqui, bem, e tiros todos na mesma direção, e esse ônibus estava em movimento, né? O tiro entrou aqui, pegou nesse ferro, olha só, fuzil é coisa de louco, né? E acabou indo para a parte interna. Um outro tiro entrou por aqui, acabou dando lá naquela lata lá dentro, ó, e também passou pelo ônibus. Na verdade, o motorista, ele teve vários ferimentos pelo corpo, inclusive estilhaços desses tiros aqui, atingiu o rosto do motorista, que num primeiro momento o pessoal achou que era um tiro de raspão, mas foram estilhaços do para-brisa e acabou também ferido em uma das pernas. E agora eu quero conversar, eu tenho um cidadão que está dentro do ônibus, no mesmo lugar aonde ele estava na hora que o ônibus foi parado, e nós vamos conversar com ele. E eu quero saber desse passageiro o que ele sentiu, como foram os momentos aqui dentro do coletivo. Ele está sentado aonde ele estava, nós não vamos identificá-lo, ele não quer aparecer, nós não vamos dizer o nome, mas eu vou conversar com ele. Você pode ver que ele estava sentado aqui já na parte final desse ônibus. Senhor, como é que foi o momento que vocês estavam na viagem e ocorreu a abordagem? Como é que foi? Eu escutei 2 tiros e vi 2 sujeitos vindo em direção ao ônibus e atirando contra os motoristas e o ônibus. Nesse momento o ônibus parou logo em seguida e eles entraram. E aí foram fazendo o assalto e dizendo que quem não entregasse o dinheiro eles iam matar. E esse foi um terror que nós passamos. Você que foi o primeiro que conseguiu avisar a polícia? Então eles foram para trás, aí nesse momento eu dei um espaço, eu saí e fui no mato ali e consegui ligar para a polícia militar. Quantos entraram dentro desse ônibus? Nesse ônibus tinham 12, um pegando com a sacola, pegava o dinheiro, e o outro lá com o motorista, daí. Estavam encapuçados e muito agressivos eram. E o ônibus foi tirado da estrada, do asfalto e levado para a estrada de terra? Isso, em torno de 50 metros levaram o nosso, que é o primeiro, e o outro encostaram atrás. Foi aonde que daí eu consegui descer e foi um terror, aí logo depois chegou a escolta. É um momento que o sujeito pensa que pode realmente morrer, né? Eu não desejo isso para ninguém, porque nós temos seres humanos, somos trabalhadores, né? É triste passar por esse momento, né? É muito difícil para quem passou, é um trauma que as pessoas passam. Tem uns que seguiram viagem, mas estão lá e não conseguem nem fazer as compras deles. Complicado, né? O cidadão muito assustado ainda disse, olha, nunca imaginei na minha vida passar uma situação assim. Jamais imaginei, jamais imaginei. Ele falou para mim, ó, no primeiro momento eu pensei que era um acidente. Quando eu escutei o primeiro estampido, pensei que era um acidente, o ônibus bateu alguma coisa, estourou um pneu. Ele disse, quando eu olho na janela, eu já vejo homens correndo com armas, ele disse, parece uma metralhadora na mão, é fuzil. Correndo e atirando. Correndo e atirando. Nesse momento, os 2 motoristas já estavam feridos. Pessoas dentro do coletivo foram agredidas. Apanharam. Porque o grupo que entrou violento. Entrou para resolver. Entrou falando, ó, entrega ou eu vou estourar a cabeça, eu vou dar tiro aqui dentro. Tanto que chegaram a dar tiro lá que furou o assoalho do ônibus e saiu no bagageiro. Porque, pelo que foi coletado lá, é tranquilinho. Fuzil e pistola 9mm, tranquilo, né? A escolta tem condição de andar com revólver 38, pistola 380 e uma calibre 12. O bandido, ele vem de fuzil, 5.56 ou 7.62, pistola .40, 9mm, calibre 45. É bem facinho de... É parelho, né? É bem igual a medida da força do disparo, né? Pelo amor de Deus, gente. Um dos motoristas, eu consegui conversar com ele hoje de manhã. Já quero agradecer a esse trabalhador que abriu as portas da casa dele para receber o balanço geral. E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, principalmente no momento que ele está apavorado e ainda baleado, porque ele está com uma bala alojada no quadril. Mas ele disse, eu vou conversar com o Pradão. Vou conversar com o Pradão, vou atender esse bicho velho. E eu fui lá.
Fui lá conversar com ele. Não vou identificar também. Eu fiz uma entrevista com ele. É um trabalhador. Aquele que vai para a estrada e através do volante defende o pão de cada dia. O que ele estava fazendo de errado? Trabalhando. Quase foi morto. Imagens do Correia, põe a história no ar. Não chegar no trevo ali do Irani, nós dobramos à esquerda ali. Acho que fizemos uns 20, 25 km ali pra frente ali. A hora que eu alinhei o carro, eu escutei um estouro. Daí eu achei que era um pneu. Mas no caso eu olhei no espelho, quando eu olhei no espelho não era pneu. Quando virei o rosto assim, já estava o Civic atravessado na frente e atirando, né? E você já percebeu que você estava machucado quando eles entraram no ônibus? Positivo, eu tava escorrendo sangue do rosto, né, que pegou os estilhaços. Só que até então eu não tinha sentido a perna, né? Que eu levei um tiro na bacia e não tinha sentido, porque só esquentou, eu não sabia o que era. Enfim, só fui ver quando estava lavado de sangue o banco, né? A tua sorte é que o tiro pegou na alavanca que faz a regulagem do banco, né? Positivo. Deu, primeiro pegou na alavanca, abriu a bala, e aí os estilhaços abriu e veio a metade da bala tá alojada na bacia, no caso, né? Você estava assustado com a tua situação? E muito assustado. A gente não sabe na hora, a gente não sabe qual a procedência, né, no caso. E o medo de ter alguém escondido também, né? Então fica bem complicada a situação. Tá feio até de trabalhar, no caso, né? Eu não esperava isso. Teu colega de profissão também saiu machucado? Positivo, ele foi atingido por um estilhaço na cabeça, né? Quando você estava ali baleado, sem socorro no local onde não pega celular, você sem saber a situação da gravidade do ferimento que você tinha, o que você lembrava? Na verdade, eu só lembrava do meu filho, né? Que eu tenho um filho para terminar de criar. Só pensei nisso. Coisa mais triste do mundo se pegar numa situação dessa. Eu só pensei no meu filho. Mas graças a Deus, Deus é forte. Qual é a conclusão? Eu estava entrevistando o pai aqui e o garotinho estava sentado aqui. Aí muitas vezes me dizem assim, ô Prado, mas você está bem acabadão para a tua idade, né? Queira ou não queira, você absorve essas coisas aí, ó. E eu são quantos anos? São mais de 25 anos que eu convivo com isso. Parte da vida dentro da Polícia Militar e outra na reportagem policial. Então, e é algo que a gente não pode acostumar. Isso me revolta muito e é algo que a gente não pode acostumar, de jeito, maneira, em hipótese alguma. Por que a gente não pode acostumar? Porque é ação organizada. Foram para fazer o crime, independentemente do que tivesse que acontecer. Porque senão não teriam chegado atirando da maneira como chegaram. Mas ok, é a profissão deles, se a gente separar, eu digo assim, é a profissão deles. É a quadrilha especializada do crime e a profissão do bandido. Por outro lado, tem as vítimas. Quantas mães, quantos pais de família dentro desse coletivo? Que deixaram de ficar o domingo em casa, para quê? Para tentar fazer uma compra, economizar no volume e revender aqui para quê? Para pagar imposto e sustentar a família. Tem ainda o empresário que investe 300, 400, 500, 1 milhão de reais num ônibus. Paga imposto do ônibus, paga imposto da empresa, paga imposto para circular nas rodovias, paga os motoristas, paga a estrutura, paga a qualidade da viagem, paga, e no domingo de tarde recebe uma pessoa gritando, pelo amor de Deus, os teus motoristas estão baleados na cabeça. Que era a impressão da hora. Hoje o dono da empresa me disse, Prado, eu não vou gravar, porque eu estou tão possesso, e eu não quero falar o que eu estou pensando. Porque senão vocês não vão botar no ar. Não adianta eu falar como eu estou, porque vocês não vão poder colocar no ar.
Ele disse, a minha vontade é de realmente parar, vender os 2 coletivos e tentar ganhar vida recebendo assistência de alguma coisa. Por quê? Pagar imposto no Brasil, trabalhar como a gente trabalha, se incomodar como a gente se incomoda e ter um retorno desse? Socorro longe. Socorro demorou a chegar porque é muito longe. Esse local aí, para quem não conhece, esse ponto da Campina da Alegria, é um local longe, é um local ermo, gente. Não pega celular, não tem um vizinho perto, não tem um posto policial perto, não tem um posto de combustível perto, não tem um borracheiro. É Deus nesse caminho. E eu falo, porque eu sei o que eu estou falando, porque a minha família mora para aquele lado e eu passo por ali pelo menos a cada 30, 40 dias. E parece que é uma necessidade que ninguém vê. O posto policial mais próximo, ou você vem no posto de Concórdia, ou você vai no posto da Água Doce, ou você tenta entrar para Vargem Bonita e procurar outro posto. Porque não tem outro posto da Polícia Rodoviária Federal perto. Se esse tiro não tivesse pegado naquela alavanca de regulagem do banco, esse cara estava morto. Ah, Prado pegou na perna, ia arrancar a metade da perna do cara fora. E quem paga a conta agora? A quem esse povo recorre? A pergunta que eles me fazem. Mas ele disse, eu agradeço a Deus e estou feliz. Estou na frente da minha família e do meu filho e segue a vida.